Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal A Hora do Bizu. Meu nome é Professor Sandro e a gente está junto mais uma vez para uma aulinha super especial de matemática básica para concursos militares. Gente, o assunto da nossa aula hoje é um assunto super importante para toda a matemática básica, para toda a matemática, na verdade, que é o assunto de triângulos. Sem os triângulos, você não consegue caminhar na matemática, literalmente. Então, para isso, cara, já deixo o recado para você. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa as notificações, porque eu tenho colocado sempre uma playlist com vários vídeos interessantes sobre matemática básica para concursos militares. Acompanhe essa playlist, tem várias aulas completas, super especiais, feitas com carinho para você, tá bom? A gente hoje começa a falar sobre triângulos. Gente, o que é um triângulo, basicamente? Triângulo é talvez a menor figura da geometria plana, no sentido de ser o menor polígono, a menor figura fechada formada por segmentos de reta. Então, triângulo, basicamente, é uma junção de três segmentos de reta, tá? Essa figura é uma figura plana, então o triângulo, basicamente, ele está repousando sobre um mesmo plano, os três segmentos de reta estão sobre o mesmo plano, e esses segmentos de reta formam entre si ângulos, que eu chamei de alfa, beta e gama, tá? Esses ângulos alfa, beta e gama, eles podem variar de 0 graus até 180 graus, exclusive os extremos, tá? Agora, o legal sobre esses ângulos é o seguinte, se você olhar para a soma desses três ângulos, essa soma é sempre constante. E essa talvez é uma informação extremamente especial para todo tipo de triângulo na geometria plana. Então, o que você pode falar é que a soma desses três ângulos internos do triângulo é sempre igual a 180 graus. Qual é a justificativa para isso? A justificativa é muito simples. Olha para esse triângulozinho aqui e repara o seguinte. Se você traçar lá no vértice A uma retinha paralela ao lado BC, que é esse ladinho aqui, então suponha que essa reta azul ela é paralela a esse lado BC, ou seja, essas retas não têm interseção entre si, tá? Qual é a propriedade que você pode usar aqui? A propriedade é a seguinte, dadas as duas retas paralelas, quando eu traço uma reta transversal a elas, os ângulos que estão em lados opostos entre essas paralelas são sempre iguais. Ou seja, o que isso quer dizer? Se esse ângulo aqui é gama, esse ângulo aqui com certeza vai ser igual a gama também. Esse ângulo é igual a esse ângulo. A gente costuma dizer que esses ângulos são alternos internos. Alternos porque eles estão em lados alternados da transversal, e internos porque eles estão entre as paralelas, na parte interna, tá bom? Da mesma forma, se esse ângulo aqui for beta, com certeza esse ângulozinho aqui também vai ser beta. E aí, se você olhar para esse ângulo todo aqui, esse ângulo todo compõe um ângulo raso, ou seja, é um ângulo de meia volta, é um ângulo de 180 graus. Então, em todos os triângulos, na geometria plana, a soma dos ângulos internos sempre vai ser igual a 180, tá? Primeira informação importante, que é o que a gente chama em matemática de teorema angular de Thales, beleza? Uma outra informação extremamente relevante para triângulos é a seguinte, não são quaisquer três medidas de lado que formam um triângulo, né? Por exemplo, se você pegar três bastõezinhos de giz aqui, como eu tenho na mão, eu nem sempre consigo formar triângulo, porque às vezes a soma das medidas de dois tamanhos não pode corresponder à terceira. De que forma? Imagina que esse cara tem tamanho 3, e aí eu pego um bastãozinho de tamanho 1 e um bastãozinho de tamanho 2. Repara que 1 mais 2 é igual a 3. Então, se eu tentar fechar um triângulo, eu não consigo, porque os segmentos de tamanhos 1 e 2 vão fechar em cima daquele lado de tamanho 3. Eu não consigo formar um triângulo. Qual é a condição para que você forme um triângulo sempre? A condição é a seguinte. Imagina, por exemplo, que você está aqui no ponto B, tá? Você quer sair do ponto B e quer chegar no ponto C. O caminho mais fácil possível é o caminho percorrendo o segmento de reta de tamanho A. Só que você poderia, por exemplo, ir até o ponto A e do ponto A vir para o ponto C. Ou seja, você pode fazer o percurso C mais B. Claramente, qual é o percurso mais fácil? É o percurso A, que você gasta menos tempo. Então, a distância A com certeza é menor que a soma das distâncias B e C. E isso claramente diz pra gente que esses três pontos formam um triângulozinho. Ou seja, cada lado tem que ter uma medida menor do que a soma das medidas dos outros dois lados. Então você pode escrever essas três desigualdades aqui. O A tem que ser menor do que B mais C, o B
tem que ser menor do que A mais C e o C tem que ser menor do que A mais B, tá bom? Então essas três desigualdades a gente chama de condição de existência de um triângulo, tá? Ou simplesmente desigualdade triangular, tá bom? Uma coisa bem legal sobre a desigualdade triangular, gente, é a seguinte. Se eu tenho um triângulo cujos lados têm medidas ABC, esse triângulo é único. Ou seja, eu só consigo formar um triângulo de medidas ABC. Então isso é legal por quê? Porque, por exemplo, se você pega um triângulo de medidas, os lados têm medidas 3, 4 e 5, você já sabe que um triângulo de lados 3, 4 e 5 é aquele triângulo especial, um triângulo pitagórico. Ele é retângulo. Sendo ele retângulo, eu só consigo formar um triângulo possível de lados 3, 4 e 5. Ou seja, se existe o triângulo de lados 3, 4 e 5, ele é único e você pode afirmar sobre ele que ele é um triângulo retângulo e vice-versa. Então, se existe um triângulo de lados ABC, esse triângulo é único. Essa é uma informação muito importante para você. Tá bom? Beleza? Bom, gente, eu coloquei as principais classificações dos triângulos, que elas são extremamente importantes para a gente. Tá bom? A gente pode inicialmente classificar os triângulos com relação aos seus ângulos internos, tá? Você pode falar que um triângulo ele é acutângulo, que ele é retângulo ou que ele é obtusângulo. O que faz basicamente cada tipo de classificação? Ela faz referência ao tipo de ângulo que compõe aquele triângulo. Por exemplo, um triângulo acutângulo. O triângulo é acutângulo quando os seus ângulos internos são todos agudos. Ou seja, quando os seus três ângulos internos são todos menores do que 90 graus. Tá bom? O triângulo vai ser retângulo quando ele possui um dos ângulos igual a 90 e claramente os outros dois ângulos serão menores do que 90 para somar dar 180, beleza? E quando que o triângulo vai ser obtusângulo? Ele vai ser obtusângulo quando ele possuir um dos seus ângulos maiores do que 90 graus e claramente menor do que 180. Então, basicamente, o tipo de ângulo que faz, né, a conformação do triângulo mexe no formatinho do seu triângulo, né? O triângulo retângulo sempre tem esse formato, né? Um triângulo que cai em pé, né? Por isso que o nome do lado é cateto, cai em pé, né? Então, o triângulo retângulo tem sempre esse formato. Um triângulo acutângulo, ele é sempre pontudinho. E o triângulo obtusângulo, ele é sempre achatado, justamente porque esse ângulo é maior do que 180 graus, tá bom? Um outro tipo de classificação importante pra gente é quanto aos seus lados. Você pode ter um triângulo escaleno, um triângulo isósceles ou um triângulo equilátero. O que é um triângulo escaleno? É um triângulo formado por lados cujas medidas são todas diferentes entre si. Então, por exemplo, o triângulo 3, 4 e 5, que você conhece como sendo um triângulo pitagórico, portanto retângulo, olha, ele é retângulo e ao mesmo tempo ele é escaleno, porque os seus três lados têm tamanhos de medidas diferentes, tá bom? O que é um triângulo isósceles? Iso se parece com igual. Então, o triângulo isósceles, ele tem dois lados de mesma medida. Cuidado, são dois lados de mesma medida e não necessariamente o terceiro lado precisa ter uma medida diferente, tá? Então, se eu tiver dois lados com a mesma medida, eu garanto que esse é um triângulo isósceles, tá bom? E o que vai ser um triângulo equilátero, gente? Equilátero vem de igual. Então, um triângulo equilátero tem lados com as mesmas medidas. Então, os três lados de um triângulo equilátero serão iguais entre si, tá? Uma coisa muito importante que já apareceu em problemas de prova é o seguinte. Repara que todo triângulo equilátero é um caso especial de triângulo isósceles. Porque no triângulo isósceles eu preciso de dois lados com a mesma medida. No equilátero eu tenho os três lados com a mesma medida. Então, é um caso particular de triângulo isósceles, tá bom? Não erra isso, porque muita gente acha que triângulo isósceles é uma coisa, triângulo equilátero é uma outra coisa completamente sem interseção. E tá errado. Todo triângulo equilátero é isósceles. E aí, se você quiser completar, mas nem todo triângulo isósceles vai ser um triângulo equilátero, tá bom? Então, esses nomes são importantes por quê? Porque às vezes, em alguns problemas de geometria, você vai precisar montar uma figura conhecendo o tipo de triângulo. Então, saber a classificação dele é extremamente importante para você executar uma figura correta, tá bom? Beleza? Eu vou começar essa nossa aula hoje, pessoal, trazendo à tona dois teoremazinhos que são muito bobinhos, mas eles são extremamente importantes para problemas de geometria plana, que são os teoremas do ângulo externo, e uma consequência do teorema do ângulo externo é o teorema do bumerangue, ou da asa delta, como a gente costuma dizer, tá? Esse teoremazinho aqui, cara, parece muito bobinho, mas ele é extremamente poderoso. O que ele diz pra gente? Que
O ângulo externo de um triângulo sempre vai ter medida igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. Ou seja, eu posso falar que θ vai ser igual a alfa mais beta. Aí você fala, poxa, Sandro, mas por que isso é verdade? É muito simples. Repara o seguinte, se esse ângulo aqui é θ, com certeza esse ângulo verde aqui é um ângulo cuja medida tem que completar 180 graus com θ. Então esse ângulo vai ter medida 180 graus menos θ. Tá bom? Agora, se você olhar para dentro desse triângulo aqui, você sabe que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180. Então, olha o que você consegue escrever aqui. Você consegue escrever que alfa mais beta mais 180 menos θ, isso tem que ser exatamente igual a 180 graus. Isso é verdade sempre, tá? Repara que eu tenho 180 de ambos os lados dessa igualdade. Então, você pode cortar. E esse menos θ que está do lado esquerdo, você pode passar para o lado direito com o sinal trocado. E aí você chega à incrível conclusão de que alfa mais beta é igual a θ, que é justamente a conclusão que a gente falou no início, tá? Então, o ângulo θ, ele sempre será igual à soma dos ângulos alfa e beta. Ou seja, o ângulo externo, ele tem a medida igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. É uma informação preciosíssima, tá? Vários problemas complicados de geometria plana são resolvidos usando essa técnica do teorema do ângulo externo, tá? A consequência do teorema do ângulo externo é a asa delta, o bumerangue. O que diz o teorema, né? O resultado da asa delta? Fala o seguinte, quando eu tenho uma asa delta, ou seja, esse tipo de quadrilátero não convexo, tá? Esse ângulo aqui do meio, que é o ângulo θ, ele sempre vai ser igual à soma dos ângulos alfa, beta e gama, tá? Como assim isso é verdade? Veja só, eu posso pegar essa figura e eu posso cortar essa asa delta em dois triângulos. Então é isso que eu vou fazer. Cortei num triângulozinho aqui em cima, num triângulozinho aqui embaixo. Tá bom? Beleza? Ok. Se você olhar com um pouquinho de atenção, repara no seguinte. Olha para esse ângulozinho laranja que está aqui. Esse ângulo laranja que está aqui, ele é ângulo externo desse triângulo aqui. Então, se você usar o fato que a gente acabou de mencionar sobre o ângulo externo, esse ângulo externo vai ser igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. Ou seja, esse ângulo laranja vai ter medida alfa mais beta. Perfeito? Tranquilo. Agora, se você olhar de novo para esse ângulo θ aqui, agora o ângulo θ é ângulo externo desse triângulo aqui. Que legal. Se ele é ângulo externo desse triângulo, ele vai ter medida igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes. E, portanto, você pode escrever o resultado que a gente mencionou. O ângulo θ vai ser igual a alfa mais beta mais gama, tá? Então, esse ângulo dentro da asa delta, ele é exatamente igual à soma dos ângulos das pontinhas da asa delta. Então, esses resultados angulares, eles parecem muito bobinhos, mas eles são extremamente poderosos para você resolver problemas envolvendo triângulos na geometria plana, tá bom? O que nós vamos ver agora? Nós vamos ver as principais sevianas dos triângulos, que é um assunto extremamente importante, extremamente poderoso também para você fazer problemas envolvendo triângulos. Saca só! Bom, gente, continuando nossa aulinha de triângulos, a gente agora começa a ver os principais pontos notáveis de um triângulo associado a uma reta chamada seviana, tá? A gente vai ver, na verdade, os principais pontos notáveis de um triângulo, porque, na verdade, existem vários, cada um com propriedades bem diferentes, bem legais. Mas os principais pontos notáveis são o nosso comecinho, né? O nosso ponto de partida para a gente entender outras coisas mais complicadas dentro dos triângulos, tá? Para começar, o que essa palavrinha seviana quer dizer? Seviana significa uma reta que sai de um vértice e corta o lado oposto de um triângulo, tá? Então, todas as sevianas que a gente vai falar aqui, com exceção da mediatriz, que eu vou fazer um caso especial para ela, a seviana é sempre uma reta que parte de um vértice e encontra o lado oposto de um triângulo, tá? A principal seviana, sem dúvida, é a mediana. Por que a mediana é principal? Porque mediana tem a ver com meio, com ponto médio. E o ponto médio de um lado é uma coisa, é um pontinho muito especial para um triângulo. Divide o cara em dois pedaços iguais, é um pontinho de simetria, então é bastante importante a mediana. O que a mediana então vai ser? É um segmento que sai do vértice e encontra o ponto médio de um lado oposto.
Repara que como eu tenho 3 vértices num triângulo, eu tenho 3 medianas. E olha que coisa engraçada, essas 3 medianas se cruzam num ponto único. Esse ponto ele existe e ele é único. O nome desse ponto é o baricentro. Baricentro, bari tem a ver com pressão. O baricentro é o centro de massa de um triângulo. Então, por exemplo, se você colocasse massas nas pontinhas, nos vértices desse triângulo, o baricentro seria o centro de massa desse sistema de massas. Bom, qual é a implicação geométrica sobre o baricentro que é importante a gente conhecer? A implicação é a seguinte, pessoal. O baricentro, ele é um ponto que sempre vai cortar as medianas numa proporção fixa, constante. Que proporção é essa? Esse pedaço vai ser sempre a metade desse. Então isso quer dizer o seguinte, se esse pedacinho vale A, esse pedacinho aqui, com certeza o pedacinho AG vale 2A. Isso vale para todas as medianas. Se esse pedacinho aqui vale B, esse pedacinho aqui vale 2B, e se esse pedacinho vale C, esse pedacinho vai valer 2C também, tá? Então a mediana ela é sempre cortada pelo baricentro numa razão constante de proporção 2:1. Isso é sempre verdade para qualquer triângulo que você tiver, tá? Proporção 2 para o vértice, 1 para o lado, tá bom? Sempre 2:1, 2:1, 2:1. Extremamente importante isso. Uma outra propriedade muito legal que envolve baricentro e mediana é a seguinte. Se você prestar atenção, esse triângulo fica dividido pelas medianas em 6 triângulos. Todos esses triângulozinhos rosa aqui que eu estou destacando, todos eles sempre terão a mesma área. Então você sempre vai ter um triângulo dividido em 6 outros triângulos pelas medianas e essas áreas são todas iguais entre si, tá? Então a área desse triângulo é 1/6 do total, a área desse triângulo também, a área desse triângulo também, a desse também, a desse também e a desse também. Então quando eu traço as 3 medianas, eu divido o triângulo em 6 triângulos equivalentes, ou seja, triângulos com a mesma área, tá? São as duas principais propriedades sobre o baricentro. Áreas iguais e proporção 2:1 sobre a mediana, beleza? Nossa próxima seviana é a altura. A altura é uma seviana importantíssima no cálculo de áreas. Lembra da formulazinha que você aprendeu no colégio? Base vezes altura sobre 2? Tá aqui a altura. O que é a altura, gente? A altura ela é um segmento, né, uma reta, que parte de um vértice e encontra o lado oposto fazendo 90 graus. Tá bom? A altura, gente, quando você traça as 3 alturas de um triângulo, você sempre vai cortar essas 3 alturas num ponto único, que é o chamado ortocentro. O ortocentro é o ponto de encontro das 3 alturas, tá? Uma coisa importante que eu queria que você testasse depois fazendo desenho no papel é como que o ortocentro pode se posicionar em relação ao triângulo. Então eu vou te dar uma tarefa nesse momento. Você vai desenhar um triângulo retângulo e depois vai desenhar um triângulo obtusângulo e você vai comentar aqui nesse vídeo onde que o ortocentro apareceu. Se foi dentro do triângulo, se foi fora do triângulo, se foi em cima de um vértice. Depois você conta para mim nos comentários aqui, tá bom? O ortocentro, gente, ele é o ponto de encontro das alturas. Tem propriedade para o ortocentro? Tem, mas por enquanto não. É uma propriedade muito avançada que envolve coisas um pouco mais complicadas. Então, por enquanto, eu só quero que você saiba que o ortocentro é o ponto de encontro das alturas. Beleza? Maneiro. Próxima seviana é a bissetriz interna. Tanto a bissetriz interna quanto a bissetriz externa são bissetrizes. O que é uma bissetriz, gente? Você aprende no colégio o quê? Que bissetriz é uma reta que divide o ângulo no meio. Não é bem assim. Isso, na verdade, é uma consequência da definição. O que é uma bissetriz, pessoal? Olha só. Se eu desenhar um ângulo qualquer, o que será a bissetriz? A bissetriz é o conjunto de todos os pontos que tem a mesma distância em relação aos lados desse ângulo. Ou seja, todo pontinho que está em cima da bissetriz tem a mesma distância em relação a esse lado e em relação a esse lado. Então a bissetriz, na verdade, é o conjunto de pontos que tem a mesma distância em relação aos lados de um ângulo. Consequência disso é que esses dois triângulos formados são exatamente iguais. Então esse ângulozinho tem que ser igual a esse ângulozinho. É por isso que você aprende que a bissetriz é a reta que corta o ângulo em duas partes iguais. Isso é uma consequência da definição dela, tá? O que é importante saber sobre a bissetriz é o seguinte: a bissetriz
ela é o conjunto de pontos que tem a mesma distância em relação aos lados de um ângulo. Então ela corta o ângulo A em duas partes iguais, ela corta o ângulo B em duas partes iguais, ela corta o ângulo C em duas partes iguais. Tá? Mais uma vez, o ponto de encontro das bissetrizes é o incentro. O que é o incentro, gente? Ele é um ponto que pertence às três bissetrizes, ou seja, a distância desse ponto em relação aos três lados do triângulo é a mesma. Se esse ponto tem a mesma distância em relação aos lados do ângulo, do triângulo, na verdade, então esse pontinho aqui, na verdade, ele vai ser o quê? Ele vai ser o centro do círculo inscrito ao triângulo. Esse pontinho aqui é o centro do círculo inscrito. Por quê? Porque esse ponto tem a mesma distância em relação aos lados. E essa distância seria o raio do círculo inscrito. Inscrito porque está dentro. Então, por isso que o nome desse ponto é incentro. Centro do incírculo, do círculo inscrito ao triângulo. Beleza? Tá? Bissetriz externa. Agora é fácil identificar. Se a bissetriz interna é a reta que corta o ângulo interno em duas partes iguais, a bissetriz externa é o quê? É a reta que corta o ângulo externo em duas partes iguais. Então aqui, por exemplo, eu tracei uma bissetriz externa, tracei uma outra bissetriz externa e olha que interessante. Tracei a bissetriz interna relativa a esse ângulo. Quando eu traço as duas externas e essa interna, olha o que aconteceu. Elas se cruzam nesse ponto. E esse ponto, ele é um ponto que ele é centro de um círculo muito especial, que depois a gente comenta sobre ele. É o centro do círculo ex-inscrito. Como assim círculo ex-inscrito? É uma tradução meio errônea do português, porque era para ser inscrito, no sentido de exterior. A gente aqui no Brasil chamou de ex-incentro, um nome meio engraçado, tá? O ex, na verdade, não é que ele era e agora não é mais, né? Tipo ex-namorado, não é isso. É ex-incentro, porque ele é centro de um círculo exterior ao triângulo. Então, na verdade, existe um círculozão que está aqui, que eu não vou desenhar, que ele tangencia esse lado aqui e as retas suporte desse lado desse triângulo. Ou seja, o que eu tenho que saber nesse momento é que duas bissetrizes externas e uma interna se cruzam num ponto chamado ex-incentro. É fácil perceber o seguinte, gente. Eu tenho um ex-incentro para cá, eu tenho um ex-incentro para cá, eu tenho um ex-incentro para cá. Porque eu tenho três bissetrizes internas. Em relação a cada uma delas, eu posso definir um ex-incentro, tá? Esse é um ponto notável, não tão usual assim em problemas, né? Problemas mais sofisticados usam bastante esse tipo de ponto, mas em problemas mais corriqueiros de matemática, de vestibulares, a gente quase não menciona esse pontinho aqui, tá? Finalmente, a mediatriz, que não é uma seviana, você vai entender por quê, mas ela é uma reta extremamente importante pra gente, por quê? Porque ela é uma reta, gente, que ela satisfaz o seguinte: ela é uma reta perpendicular a um lado do triângulo e ela passa justamente pelo ponto médio. Então, esse pedaço é igual a esse pedaço é igual a esse e esse pedaço é igual a esse. Então, não confunda a mediatriz com a mediana. A mediana necessariamente parte do vértice. A mediatriz não. A mediatriz ela passa pelo ponto médio, mas ela é perpendicular ao lado. Então, não necessariamente ela vai passar pelos vértices, tá? Qual é a propriedade importante sobre a mediatriz? A mediatriz, galera, é o conjunto de todos os pontos que têm a mesma distância em relação aos vértices do triângulo. Então, por exemplo, essa mediatriz aqui, os pontos dessa mediatriz têm a mesma distância em relação a B e a C. Os pontos dessa mediatriz têm a mesma distância em relação a A e C. Os pontos dessa mediatriz têm a mesma distância em relação a A e B. O ponto de encontro das mediatrizes é o chamado circuncentro. Ele é um ponto que tem a mesma distância em relação aos três vértices. Ou seja, essa distância é igual a essa distância, que é igual a essa distância. Ou seja, se você pegar um compasso, furar aqui e abrir com essa distância, você consegue desenhar o quê? Um círculozão que circunscreve o triângulo. Então é como se fosse esse círculo aqui, né? Que circunscreve o triângulo aqui. Aí fica um círculo mais ou menos assim. Círculo meio esquisito, mas tá ótimo. Olha aí, ó. Esse círculozão aqui, gente, é um círculozão que circunscreve o nosso triângulo. Se ele circunscreve o nosso triângulo, a gente chama esse círculozão de círculo o quê? Círculo circunscrito, porque ele tá fora. Se ele é o círculo circunscrito, quem é o centro desse círculo? É o circuncentro.
Tá bom? Então, essas são as principais sevianas de um triângulo. Eu vou deixar você dar um print nessa tela aí, porque é uma tela super importante para você, tá? Então, as propriedades de cada uma dessas sevianas e dos seus pontos notáveis são extremamente importantes para você resolver problemas de geometria plana. E na nossa próxima aula, a gente vai aplicar essas propriedades, tanto as primeiras, né, de classificação de triângulos, propriedades angulares, quanto essas propriedades de sevianas e pontos notáveis em problemas de geometria plana. Então, galera, fica ligado porque na próxima videoaula vai ter exercício resolvido. Se você ainda não baixou o material, cara, o link está aqui embaixo do caderno de exercícios para você baixar. A gente vai fazer problemas do caderno de exercícios. É bom para o seu treinamento. Não se esqueça de inscrever aqui no canal, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo desse curso de matemática básica. Tranquilo, galera? Tamo junto e vem no bizu!